Gente, tudo bem? Olha só, vou explicar hoje aqui a importância de definir corretamente a data de aquisição de um imóvel para fins da apuração do ganho de capital. Então, assim, eu tenho assessorado aí diversas pessoas na apuração de ganho de capital de imóvel urbano, imóvel rural, na utilização da isenção dos 180 dias, enfim, diversas variáveis relacionadas à apuração do ganho de capital. E muitas vezes a minha primeira pergunta é a data de aquisição e eu percebo que a resposta que vem, ela é equivocada a depender da natureza da transferência, né, da forma de aquisição, principalmente quando é um bem de herança. Então é por isso que eu quis gravar aqui esse vídeo, para explicar. Vou dar dois exemplos aqui, o imóvel de herança, tá, e o imóvel de uso capião. Eu estou usando esses dois exemplos para trazer informação do ponto de vista conceitual sobre como a Receita Federal define a data de aquisição para fins de termo inicial da titularidade e data de aquisição para fins do ganho de capital, que vai ser determinante no cálculo daqueles benefícios de suspensão e redução. Então, assim, a pessoa que é residente no Brasil, ela apura o ganho de capital através do GCAP, que é aquele programa que você vai lá e faz o download no site da Receita Federal, mas a informação, na minha opinião, mais importante, aquela que você não pode errar, é a data de aquisição, porque ela vai servir para o bem ou para o mal. Se você erra a data de aquisição, que era uma data antiga, e você coloca uma data mais recente, você está pagando um imposto maior. Agora, se você indica lá que a sua data de aquisição é uma data mais antiga, e na verdade a sua aquisição foi posterior, foi mais recente, você está pagando um imposto menor, você pode ser autuado. Então vamos lá, dois exemplos que eu vou dar aqui. Primeiro, qual é a data de aquisição de um imóvel adquirido por herança? Então esse é o primeiro exemplo que eu quero dar. A Receita, muito claramente, já respondeu isso lá em 2001, na Instrução Normativa 84, que diz que a data é a da abertura da sucessão. Então por que eu quis trazer esse exemplo? Porque tem gente que vem me consultar e fala, eu adquiri o imóvel agora em 2025, porque foi o ano que encerrou o inventário. Tá errado. Tá? A data de aquisição para fins do ganho de capital é a data da abertura da sucessão, ou seja, a data do falecimento. Isso, inclusive, pode mudar todo um planejamento de venda de imóvel rural, né? Se o falecimento foi antes de 97, mesmo o inventário tendo sido concluído depois. Tá? Então esse é o primeiro exemplo que eu quero dar. E o segundo, eu vou falar aqui do caso do uso capião. Veja, o processo de uso capião normalmente é demorado. Então ele começa, dura vários... Mesmo na via extrajudicial, ele não é imediato, né? Mas eu vou basear aqui a resposta, né, o entendimento que eu vou colocar aqui num processo judicial para ilustrar um caso que eu passei recentemente. Então veja, o processo desse caso, de um imóvel que está sendo vendido agora em 2026, o que aconteceu? Ele teve um processo longo de uso capião que se encerrou em 2012. E num primeiro momento a pessoa estava dizendo, não, a data de aquisição é 2012. Aí a gente foi fazer uma pesquisa, né, e eu identifiquei que a Receita Federal tem um entendimento expresso numa solução de consulta dizendo o seguinte, olha, para fins da redução na apuração do ganho de capital, sobre imóvel adquirido por uso capião extraordinário, considera-se como data de aquisição aquela em que se concluiu o período aquisitivo da propriedade em função da posse e demais requisitos inerentes ao uso capião extraordinário, que pelo Código Civil vigente tem aquele prazo de 15 anos, né? É a regra atual. Então, o que acontece aqui mesmo o processo tendo sido encerrado em 2012, o que tinha que ser olhado aqui era lá no processo, lá nos meandros do processo ali, na tramitação do processo, qual foi a data juridicamente considerada pelo juiz como aquela que se consumou o uso capião, que era muito antiga, muito antes do trânsito em julgado. E aí, nesse caso, é um exemplo de que o contribuinte tem direito a uma redução muito maior, né, em comparação com a data da finalização do processo. Então, gente, é isso. Fico por aqui. Estou tentando ser rápido nos vídeos. Eu sempre deixo o meu WhatsApp aqui no início da descrição do vídeo. Quem quiser fazer algum tipo de consultoria ou planejamento relacionado à apuração de ganho de capital, vai falar diretamente comigo. Eu sou o Alexandre, advogado aqui em São Paulo, especialista em tributação nacional, internacional, pessoa física, jurídica, estruturas offshores, planejamento acessório, etc. Fico à disposição. Se inscrevam no canal, dê um like nesse vídeo aqui, manda para um amigo seu. E antes de terminar, eu sempre repito, se inscrevam no canal. Muito obrigado e até mais.